Olá pessoal, voltamos para o nosso quinto tópico. Agora nós iremos conversar sobre a intervenção de terceiros. Então a gente já conversou sobre quem pode ser polo de uma ação, autor, réu, o estado juiz, né? Quem faz parte da ação, as partes envolvidas. A gente conversou sobre ali o advogado, defensoria, Ministério Público. Conversamos também sobre a questão dos auxiliares de justiça que estão nos bastidores, mas são fundamentais. Conversamos também sobre a questão do litisconsórcio, que é a ideia de ter mais de uma pessoa em cada um dos polos ou em cada um dos polos. E agora a gente vai falar de intervenção de terceiros, ou seja, é uma continuação do tópico anterior. E aqui a gente vai falar o seguinte, que são terceiros que são chamados para o processo porque são fundamentais de alguma forma. Então vamos lá. Quando a gente fala de intervenção de terceiros, eles são terceiros que não estavam previamente envolvidos no processo, mas eles são chamados para o processo de alguma forma. Eles não são partes diretamente em alguns casos, só que eles são fundamentais, são peças-chave para realmente chegarmos a uma resolução fidedigna, uma resolução justa. E aí, gente, esses terceiros são chamados para o processo, e isso é muito importante porque, seguindo o princípio da economia processual, isso está ali para facilitar e vai diminuir as demandas. E aí, no final das contas, nós teremos economia, diminuir etapas e gerar resultado. Quando a gente fala de intervenção de terceiros, pessoal, nós temos várias modalidades. Então, nós temos a assistência. Quando eu falo assistência, é um terceiro que talvez ele não está diretamente envolvido no processo, só que o resultado do processo ele vai impactar de alguma forma a vida desse terceiro. Então, nós temos dois tipos de assistência, assistência simples e assistência litisconsorcial. A gente já vai conversar sobre cada uma delas, mas só para imaginar, a assistência simples é um terceiro que é chamado, que vai impactar a vida dele, só que ele não tem nenhum direito direto sobre o que está sendo discutido. Já a assistência litisconsorcial é um terceiro que é chamado, ele não tem diretamente envolvido na situação, só que, querendo ou não, o que decidirem dali vai respingar nos direitos daquela pessoa. Segundo tópico, né, de modalidade de intervenção de terceiros, depois da assistência, é a denunciação da lide. E aí nós temos a denunciação da lide, nós temos o chamamento ao processo, nós temos o amicus curiae e por fim nós temos a desconsideração da personalidade jurídica. E nós vamos conversar sobre todos eles neste tópico. Pessoal, é mais tranquilo do que vocês imaginam. Para vocês que já são da área jurídica, esse momento que vocês já respiraram fundo, você fala, tá tranquilo, só vai. Para vocês que é novidade, fiquem tranquilos, vamos tópico por tópico, que vocês vão entender. Então, em relação à assistência, a assistência é a ideia de que um terceiro, de fora do processo é chamado, que ele de alguma forma tem interesse na causa, porque ele tem interesse no desfecho daquele caso, só que aí tem duas formas de assistência, a assistência simples e a assistência litisconsorcial. Na assistência simples, ele tem interesse de alguma forma, mas ele não tem nenhum direito diretamente sobre o que está sendo discutido. Já na assistência litisconsorcial, ele tem interesse no resultado e, além disso, ele tem alguma coisa envolvida com o direito em discussão. Vamos dar o exemplo da assistência simples. É o exemplo seguinte, eu sou sublocador de uma casa e existe uma ação de despejo para o proprietário. E aí, gente, o sublocatário, né, eu sou o sublocador, tem a pessoa, tudo mais, tá alocando a casa, existe uma ação de despejo. E aí a questão é o seguinte, essa pessoa que mora na casa atualmente não está envolvido diretamente. Tem uma ação ali de uso capião na casa, mas você estava alocando a casa e tudo mais. Você que morava de aluguel e tudo mais, eventualmente não tinha um contrato, você não tem diretamente um direito ali. Você deveria desocupar porque a ação é contra o imóvel que é de propriedade de outra pessoa. Só que você pode entrar na ação como assistência simples para demonstrar as questões da casa e tudo mais. A questão aqui, gente, a exemplificação é mais indireta. A questão é a seguinte, da assistência simples. Você é levado para o processo para mostrar os problemas
que aquele processo, por exemplo, pode acarretar para o réu ou para o autor, mas você não tem nenhum direito propriamente sobre o bem em discussão. Você está ali apenas para dar um suporte e mostrar como que a decisão daquele processo pode prejudicar A ou B. Basicamente é isso. Já a assistência litisconsorcial, não. O exemplo aqui é, por exemplo, uma ação reivindicatória promovida por um dos condôminos. Querendo ou não, quando a gente fala de condomínio, existe a parte útil e a parte individual e a comum, né? Quando existe uma ação reivindicatória, isso vai atingir também a parte comum, que é de todos. Então, querendo ou não, quando os outros condôminos são acionados para o processo, para fazerem parte aqui como assistência litisconsorcial, eles estão ali para apoiar como aquilo pode prejudicar ou não o condomínio, mas querendo ou não, diferente da simples, que na simples o terceiro era chamado e ele não tinha nada diretamente como direito sobre o bem, na assistência litisconsorcial, o assistente, ele querendo ou não, ele pode ser prejudicado dependendo do resultado final da ação. Então, na assistência simples, não tinha essa prejudicação direta. Já na assistência litisconsorcial, o assistente está ali porque ele tem o interesse de alguma forma direta. Denunciação da lide. Em relação à denunciação da lide, gente, ela, diferente da anterior, aqui é a ideia do direito de regresso. E aí eu faço exemplo para vocês, eu tenho um seguro. E aí eu bati o meu carro. Só que aí eu faço o seguinte, tudo bem, eu sou o culpado, eu sou responsável. Só que eu vou chamar para este processo um terceiro que vai ser o responsável por adimplir, por realmente quitar os valores devidos. Então a denunciação da lide não é que eu transfiro para outro a culpa da situação. Eu não estou falando que não sou o culpado, é outra pessoa. Não, estou falando assim, sou eu o culpado, mas o que vai ser responsável por resolver, por realmente reparar o dano material é um terceiro. Eu faço o quê? Uma denunciação da lide. Eu transfiro, eu faço o regresso da responsabilidade da reparação ao dano material iniciado. E aí não confundam denunciação da lide com chamamento ao processo. O chamamento ao processo, diferente da anterior, a denunciação da lide, em nenhum momento, por exemplo, eu falava que a seguradora era responsável, era a culpada, ou que ela era polo passivo. Não, ela não era polo passivo. Ela estava ali apenas por quê? Porque era um direito de regresso já previamente estabelecido. Já agora no chamamento na denunciação da lide, né? Agora, no chamamento ao processo, eu chamo a pessoa para o processo. Eu falo o seguinte: eu sou responsável, mas não sou só eu. Tem outra pessoa que é responsável de forma solidária comigo. Então, o chamamento ao processo é trazer mais pessoas para o polo passivo. E aí, gente, aproveitando o gancho aqui, já que a gente está falando, vocês já estão tendo a disciplina de Direito Civil, e lá provavelmente vocês viram o Instituto do Bem de Família. Em regra, o bem de família é o bem de menor valor, com até uma metragem específica, que tem uma garantia jurídica que não vai ser utilizada para pagar dívidas cíveis. Tem as exceções, as excludentes, por exemplo, tributos de impostos do próprio imóvel, questões condominiais, questões de processos penais e também a parte do fiador. Então, a questão do fiador, ele também entra aqui no chamamento do processo. Então ele é chamado para fazer parte do processo como polo passivo, e aí, em alguns casos, dependendo, inclusive utilizando o bem de família do fiador para adimplir, para pagar as dívidas do devido processo legal. Tem também a questão do devedor solidário, os devedores solidários que qualquer um pode ser acionado para pagar o valor montante total, depois ele faz o dever regresso contra os outros. Mas o chamamento ao processo é a ideia, chamar para o processo outros polos passivos, ou polos ativos no caso, mas normalmente polo passivo. Então, denunciação da lide, eu não transformo a pessoa em polo passivo, mas eu falo, é ela que vai pagar. Aqui no chamamento ao processo, eu trago a pessoa e ela faz parte como polo passivo. Mas isso tem que estar previsto previamente. Amicus curiae. O amicus curiae, pessoal, depois, se vocês quiserem aprofundar, também deixei aqui artigo 138 do Código de Processo Civil. Mas a ideia do amicus curiae é o amigo da corte, o amigo do tribunal. E é um terceiro, um detentor de um conhecimento específico, que é chamado pelo tribunal para auxiliar com uma demanda.
Então, normalmente, é um terceiro conhecedor de um conhecimento técnico específico, uma pessoa que tem uma pessoa, não só uma pessoa, mas também pode ser uma entidade, um colegiado, que é chamado pelo tribunal para ajudar a pacificar uma matéria. Então, por exemplo, a própria OAB já foi acionada, eventualmente, algumas situações que envolviam questões de advogados, para ser o amicus curiae do juiz, para que a própria OAB, que é detentora do conhecimento, conseguisse direcionar se aquelas decisões do juiz eram realmente, ou então aquelas fundamentações das partes eram corretas ou não. Então é um terceiro que pode ser chamado pelo juiz para auxiliar na demanda técnica de algum assunto específico de amplo conhecimento daquela pessoa. Desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração da PJ, provavelmente que você é da área jurídica, você deve lembrar lá do início da graduação de vocês. Para vocês que não são da área jurídica, que estão se aventurando neste momento, nesta aula, vamos lá. O Brasil, ele institui dois tipos de personalidade, a personalidade jurídica e a personalidade física, pessoa física e pessoa jurídica, CNPJ e CPF. A ideia dessa divisão de pessoas é justamente separar patrimônios, não ter conflitos de patrimônios. Então existem os patrimônios da pessoa jurídica e existe o patrimônio da pessoa física. Então, por exemplo, qual que é a ideia? Se eu tenho uma ação judicial contra uma pessoa jurídica, é o patrimônio da pessoa jurídica que responde sobre aquela dívida. É os limites do patrimônio da pessoa jurídica. Acontece que, se for comprovado que a pessoa realizava desvios do dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física, ou houve fraudes contra os credores, ou então que a pessoa se utilizou do escudo da pessoa jurídica para fazer realmente desvios. E isso acontece, pessoal, por muito desconhecimento das pessoas, dos empresários, dos limites da pessoa jurídica. Faz mistura de patrimônio, conflito de patrimônio da PJ com o CPF. E aí, num devido processo legal, se o autor comprovar que houve esse uso de má fé da PJ para fazer desvios pro CPF, o que é solicitado pela parte autora, ou aqui no caso da ação, solicita a desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, quebra-se a barreira da separação do patrimônio de CPF para CNPJ. E aí, o patrimônio da pessoa física, dos empresários, vai ser utilizado para pagar a dívida do CNPJ. Mas isso é uma exceção. Por isso que aqui entra como intervenção de terceiros. Porque é o momento que você vai quebrar o CNPJ e aí você vai trazer para o processo os CPFs dos empresários. Ou pelo menos de quem realmente for comprovado que realizou os desvios de finalidade da pessoa jurídica. Só para complementar, apesar de não estar aqui, existe a desconsideração inversa. Que é, por exemplo, eventualmente, vou falar o exemplo de alimentos. Existem um dos sócios que por algum motivo está realmente devedor de alimentos, pensão alimentícia. E ele alega que não tem patrimônio, realmente não tem patrimônio. Mas ele é sócio, ele é empresário, proprietário de uma empresa que tem capital social. E aí, dependendo da situação e caso, há a desconsideração inversa. Ou seja, utiliza patrimônio da pessoa jurídica para pagar dívidas da pessoa física. Mas isso é uma exceção, por exemplo, no caso de alimentos. Isso foge à regra. Então, finalizamos aqui a parte de intervenção de terceiros do processo. Voltamos na sequência com a parte de atos processuais. Nos vemos lá.